Senhoras e senhores, o terceiro episódio de The Last of Us está entre nós. E que episódio, hein? Eu acho que com certeza o melhor até agora de The Last of Us. Mas vamos trocar ideia sobre tudo que aconteceu nesse episódio agora, beleza? Vamos lá. Bom, para deixar claro, né, pode até parecer estranho o que eu vou falar, mas esse episódio teve algumas referências sim ao jogo, mas os diretores tinham falado que foi uma história completamente nova, né, que eles criaram justamente para a série, dando essa profundidade em dois personagens em específico, tá? Que são o Bill e o Frank. E no jogo, o Bill é muito presente, claro, nas partes que você tem gameplay, mas o Frank aparece muito pouco, inclusive em nenhum momento vivo, né? No jogo o Frank não mostra como o Bill e o Frank se conheceram. O Bill só cita o Frank em alguns momentos lá, ele diz que tinha um amigo, um parceiro naquela época, né? Que ele gostava muito e que ele tinha que proteger, mas que isso só serviu para que um dos dois morressem. E na verdade era a mentalidade do Bill no jogo era muito parecida com o da série, de ser um cara solitário e que não dependia de ninguém. Então eles deixam essa parte, essa personalidade, né, essa característica do Bill, eles mantiveram na série, foi bem bacana. Mas falando assim da série de modo geral, do episódio, né, a gente tem vários flashbacks, né, vários saltos no tempo durante o episódio, mas a gente começa, né, nos dias atuais, só um trechinho ali bem pequeno do Joel e da Ellie indo até o Bill, né? Eles trocam uma ideia ali na floresta. O Joel, claro, ainda abalado pela morte da Tess, né? Esse vídeo contém spoilers, tá? Esse vídeo contém spoilers, já tô dizendo. Vou fazer a análise do episódio 3, então eu vou citar os outros episódios também. Então, como eu disse, o Joel e a Ellie estavam na floresta. E aí, né, dava pra ver que o Joel ainda estava extremamente chateado, abalado, porque a Tess morreu no episódio 2, né, e tinha acabado de acontecer e tal. E aí eles só trocaram uma ideia ali, meio distante um do outro, naquele jeitão ríspido do Joel tratar ele, né, assim como é no jogo. E aí eles foram pro Bill, foi coisa de menos de 5 minutos ali esse diálogo. E aí já corta pro Bill já, a parte do Bill. Bom, como eu disse, né, a gente tem alguns saltos no tempo. E aí a gente é mostrado pra gente durante o episódio, o ano de 2003, onde o exército, né, os policiais ali, a patrulha, tava começando a pegar as pessoas de suas casas e levar para os campos de refugiados, que seriam lugares mais seguros, né, as zonas de quarentena, assim como o Joel e a Tess viviam no primeiro e segundo episódio. E aí o Bill, né, já mostra o Bill totalmente sobrevivente no porão da sua casa, num bunker que ele construiu assim, abaixo do porão na verdade, e os policiais até invadem, o exército invade a casa lá tentando achar alguém, mas eles não acham esse esconderijo, e ele fica num bunker ali com armas, suprimentos e tal, justamente para não ser levado, né, porque ele não sabia o destino dessas pessoas que estavam sendo levadas. Então ele decidiu ficar sozinho ali, ele sabia se virar e tal. E aí mostra ele ali em 2003 vivendo sozinho, mostra ele aprimorando ali a área onde ele morava e tal, né, buscando suprimentos, consertando geradores e essas coisas mais. E ele já estava sozinho ali na cidadezinha onde ele morava, né, tinha algumas casas ali no bairro, mas ele já estava solo já. Como eu disse, né, aí a gente tem vários saltos no tempo. A gente estava em 2003 e aí se passaram 4 anos. E aí a gente foi para 2007. Como eu disse, né, entre esse período, esse salto, o Bill aprimorou ali, né, a vizinhança onde ele morava. E ele colocou várias armadilhas, assim como no jogo, né? Então tem umas referências às armadilhas. Aquela armadilha de cordinha que ele amarra, né, entre um lugar e outro, quando você passa uma arma detona na sua cara, né, e aí ele mata alguns infectados nesse estilão. Só que em 2007, né, ele tava lá jantando, pá, e aí ele escutou um alarme de uma das suas armadilhas, né, de um buraco falso que ele deixava meio que
várias câmeras, vários alarmes e tal, para quando caísse algum tipo de infectado, ele, né, só ia lá e finalizava o cara e já era, para não dar BO. E aí, em 2007, né, uma das armadilhas foi aberta e ele foi lá K12 lá já para finalizar o bichão. E aí não era um bicho, né? E nesse momento no episódio a gente é apresentado pela primeira vez aí, né? Assim como não aconteceu no jogo, por Frank, que é vivo, bonitão, cabelão, papulado assim, barbudão, igualzinho o Bill, bem parecido assim, os dois assim no estilão, né? Apesar do Frank ser mais alto e um pouco mais fortinho assim, o Bill baixinho e marrento, mas com barbona e cabelo longo, né? Então, aí os dois trocam uma ideia ali, né? O Bill acho que fala que tá indo pra Boston ou Seattle, alguma coisa assim, eu não lembro. E ele caiu ali no buraco, que ele não tinha armas. E aí o Bill faz a testagem no Frank com a maquininha do exército. Vê que ele de fato não tá infectado, né? Não foi mordido e tal. Pergunta se o Frank tá ferido, ele fala que só machucou o cotovelo e que ele tava com fome, só que aí o Bill de primeiro momento nega a comida, né? Ele fala, pô, você tá achando que aqui é um restaurante que tem comida de graça? E aí o Frank até brinca com ele fala, mas restaurante não dá comida de graça. E ali, naquele momento já começa uma relação entre os dois, né? Uma relação estranha de primeiro momento, de meio que o Frank, assim, tentar uma aproximação padrão de sobrevivente mesmo ali, porque ele fala que tava 2 dias sem comer e tal, e o Bill naquela de, mano, sobreviver sozinho, não confiar em ninguém, e é isso. Então aí ele, beleza, aceita dar um pouco de comida pro Frank, né, deixa o Frank tomar um banho lá, fornece roupas limpas, e aí quando eles estão jantando lá, pá, eles começam a, como eu digo assim, tipo, notar, né, semelhanças nas personalidades um do outro e gostos. Tem a parte do piano, para quem assistiu aí tá ligado. E assim como no jogo, né, no jogo fica uma mensagem meio subjetiva, mas na série, né, o diretor, o Craig Mazin, ele realmente deixou isso bem explícito, que o Bill é gay, né? No jogo, pelos diálogos, quando o Bill fala do Frank, você percebe, claro, dependendo da sua idade, você percebe essa possibilidade, mas eles nunca deixaram explícito. Mas na série eles fizeram realmente um episódio específico para mostrar esse lado do Bill e do Frank, e foi muito foda, tá ligado? Quem não derrubou uma lágrima nesse episódio, ó, aqui dentro já não há nada, seu monstro, tá ligado? Porque, pô, foi muito bom, mano. E pode até parecer estranho, né? Mas como focaram muito na história do Bill e do Frank, tinha vezes que eu tava assistindo e eu esquecia que era a série do The Last of Us. De tão entretido que eu fiquei com os personagens e com a história e com o passar dos anos. Porque poucas vezes, né, o Joel e a Ellie apareciam. Na verdade, eu acho que eles apareceram umas 3 vezes só no episódio. O Joel e a Tess no flashback também apareceram, que eu vou falar mais pra frente. Mas durante o episódio, assim, você fica tão envolvido com o Bill e com o Frank, né, e a história que eles estavam construindo juntos, que eu esquecia que era a série de The Last of Us, sabe? Parecia um filme ou algo do tipo, assim, algo, pô, muito diferente. E isso deu um up na história, saca? E por isso que, né, na crítica, inclusive, estava sendo considerado um dos melhores episódios. E com certeza eu concordo, foi o melhor episódio até agora, entre os 3 que teve até o momento. Bom, como eu disse, a gente tem, né, saltos no tempo. E aí, como eu, né, citei anteriormente, no final de 2007, né, eles se aproximam e tal. Aí eles acabam se beijando, se conhecendo. O Frank pede pra ficar mais tempo, né? De primeiro momento até achei que podia ser alguma tática ou algo do tipo. Tipo, de o Frank ser uma pessoa ruim, ou tá tentando só entrar na vida do Bill pra tentar tomar ali o lugar onde ele tava, né? Que, pô, você tá num mundo pós-apocalíptico, tá ligado? Você tem que meio que desconfiar das pessoas mesmo, mano. Porque tem muita gente ruim. Só que aí depois, com o passar do episódio, eu fui vendo realmente que os dois se gostavam.
E aí a gente tem mais um salto para 2010, né? Mais 3 anos se passaram aí. O Bill e o Frank já estão juntos, morando na mesma casa e tal. Você já vê uma diferença no diálogo, claro, eles já se tratam com mais carinho, né? Mas o Bill sempre foi um cara mais ríspido, enquanto o Frank sempre foi um cara mais tranquilo, assim, mais cordial. Apesar dos dois serem sempre bem educados entre eles e com outras pessoas de modo geral. Outras pessoas, né? No caso, em 2010, justamente no começo ali dessa transição, desse salto, o Bill tá falando com o Frank e o Frank começa a querer reformar algumas coisas ali onde eles moram, né? Porque tem tipo um mercadinho, tem uma boutique, tem uma pracinha, a própria casa onde eles moram. E aí o Bill fica tipo assim, mano, meio pá, vai gastar recurso à toa, não tem pra quê, só mora nós dois aqui. E aí o Frank fala que eles podem receber amigos no futuro, né? E aí o Bill já fica, mano, como assim amigos, tio? Nós não tem amigos, é eu e você, nós não vai fazer amizade lá fora. As pessoas lá fora não são pra fazer amizade. E aí o Frank fala exatamente que ele tava falando com uma mulher pelo rádio que ela parecia bem legal. E aí o Bill já dá uma leve surtada e aí tem um corte de novo, mas eu acho que ainda no ano de 2010, em que essa mulher justamente era a Tess e ela e o Joel são convidados pelo Frank a almoçar com ele e o Bill. E aí é uma cena meio estranha, né, meio desconfortável, porque é a primeira vez que eles estão se vendo e tipo assim, o Bill tá com uma arma em cima da mesa, apontando pro Joel, enquanto o Frank e a Tess conversam normalmente, sabe? Comem, bebem vinho, dão risada, e aí tipo o Joel, porque o Joel e o Bill são bem parecidos, né, nesse estilo de sobrevivência, meio, mano, vamos confiar em ninguém, é nós por nós e já era, entendeu? E aí fica esse climão, mas aí o Joel e a Tess vão embora, mas antes do Joel e a Tess ir embora, eles falam pro Bill justamente que eles podem se ajudar, né, que o Joel pode trazer coisas da zona de quarentena, né, materiais, até para ele reformar a cerca e tal, e ajudar a proteger o lugar se precisar, porque ele fala assim, não, os infectados com certeza não vão vir pra cá, mas pode ser que apareçam bandidos e tentem tomar aqui o seu lugar. E aí o Bill já fica meio preocupado, mas ele tenta disfarçar e fala, não, tá de boa, pode deixar eles virem que eu tô preparado, entendeu? Bom, e aí, assim como dito pelo Joel, em algum dia ali não especificado no episódio, o local onde o Bill e o Frank moram sozinhos sofre um ataque por alguns ladrões, né, que o pessoal chama de ladrões, vagabundos ali, mas o pessoal mesmo que só quer fazer o mal. E aí, mano, poucas, o Frank tá dormindo, o bagulho já começa a explosão maluca, assim, o fogo subindo, assim, coisa de maluco. E aí o Frank pega uma pistolinha lá e sai na rua. Moleque, o Bill tá arregaçando geral, fi. E ele peitando vagabundo assim, tem vários caras no portão, umas armadilhas de fogo assim, já tem nego pegando fogo. O Bill com a espingarda só avançando assim, ó, dando na cara dos mano. E aí o Frank vai chamar ele se distrai com a trocação, pum, toma um tiro aqui na perna da barriga. Eu falei, cacete, mano, só falta o Bill, né? Não faltava mais nada o Bill morrer. E aí o Frank leva o Bill pra dentro de casa e aí cura ele lá, né? Cuida dele, joga álcool na ferida e tal, faz um curativo. E aí tem mais um corte, mais um salto no tempo, levando a gente para os dias atuais, tá? Então, de 2010, né, a gente vai para 2000. Se eu não me engano, eu acho que esse ataque foi em 2013, porque quando aparece 2023, que são os dias atuais da série, fica escrito 10 anos depois. Então, acredito que seja 2013. Salto de 10 anos, 2023. Então acho que o ataque foi em 2013, 3 anos depois da visita do Joel e da Tess. Se eu não me engano é isso aí. Nessa parte a gente tem um fato bem importante na história, tá? Que é o Frank, ele fica doente, né? Ele perde a capacidade de andar e ele já não tem muito movimento das mãos. Não sei se pode ser só velhice. Acredito que seja uma doença, né? Porque o Bill cogita levar o Frank a algum lugar e tentar achar um médico ou algo do tipo.
E aí o Bill e o Frank meio que desconversa, pede pra deixar quieto. E aí nessa parte aqui começa a ficar realmente bem triste o episódio, porque o Frank tá vivendo ali em condições, né, graças a essa doença que ele tá sofrendo, que ele já não tá aguentando mais, tá ligado? Ele já tá chegando no limite dele, ele tenta fazer as coisas, ele não consegue, ele mostra ele pintando lá, né, e aí ele sempre acaba errando as pinturas. O Bill se recuperou do tiro, né, mas os dois nitidamente já estão bem velhos, mas o Bill ainda consegue andar, consegue fazer as coisas, regar as plantas e tal, enquanto ele tem que ajudar o Frank a todo instante na cadeira de rodas, né, para tomar remédio, para comer e tal. Então o Frank vai ficando meio que de saco cheio, né, da vida que ele tá levando, e aí ele faz um pedido muito inusitado, triste nessa parte. Foi foda nessa parte, pô, que ele os dois vão dormir, né, num certo dia ali. E aí quando o Bill acorda, o Frank foi pra cadeira de roda sozinho. Ele até brinca, fala que levou a noite inteira pra chegar na cadeira de roda sozinho. E o Frank fala pro Bill que é o último dia dele. E aí o Bill fica tipo muito triste, tá ligado? Os dois estão na sala. E aí o Frank faz a seguinte pergunta pro Bill, né? Se o Bill ama ele. E aí o Bill fala, pô, claro que eu te amo. E aí o Frank fala, então me ame do meu jeito, no meu último dia. E aí ele passa meio que uma lista de coisas, né, pro último dia dele ser meio que perfeito. E aí ele fala, primeiro faça torradas pra mim. Primeiro faça torradas, depois me leve na boutique e me deixe escolher uma roupa bem bonita pra nós dois usarmos, e você vai usar o que eu escolher. E por último, se case comigo. E quando a gente estiver voltando, você faz o jantar. E aí ele tira um saquinho assim, né, de algum tipo de veneno, um pó branco. E aí ele pede pro Bill, e depois quando a gente estiver jantando, você põe esse pozinho no meu vinho, eu tomo, você me coloca na cama. Eu tomo, você me coloca na cama e me deixa dormir, né? E no outro dia eu provavelmente não vou acordar. Claro, de momento o Bill quase que não aceita, né? Porque o Frank tava basicamente pedindo pra desistir dele e ainda ajudá-la a morrer, né? Ajudá-la a meio que se matar, então. Mas aí ele vai meio que, o Bill vai meio que caindo na real do que da situação de modo geral, assim. E aí ele concorda com as exigências do Frank. E aí começa essa parte. E aí os dois tomam um café. E aí mostra o Bill levando, né, empurrando a cadeira de rodas até a boutique. Os dois escolhem os ternos e tal, se casam, colocam a aliança no dedo um do outro. E aí eles chegam na parte do jantar, né, o Bill serve a comida, assim como quando ele conheceu o Frank, né, esqueci desse detalhe. Ele põe a comida e ele ajeita o prato para deixar alinhado. E ele faz a mesma coisa, né, nessa último jantar dos dois. Tá foda. Ai, caralho, só de lembrar, hein? Imagina assistindo, é uma merda. E aí eles tomam um vinho normal antes, né? Um vinho padrão depois da janta. E aí o Bill vai até a cozinha e busca uma outra garrafa nova de vinho com outras taças, né? Taças grandes, diferentes da que eles estavam usando. Ele serve uma dose para ele, serve a dose do Frank, coloca o pó do Frank na taça e dá pro Frank tomar, né? Eles brindam. O Frank até pergunta, né, se o tanto de pó que ele colocou era o suficiente. E o Bill,
né, dá certeza, ele fala assim, é o suficiente para o que você quer, né, para a finalidade. E aí o Frank toma numa golada só, né, duas goladas grandes ali. E o Bill meio que dá uns 2-3 segundos assim. Ele, né, o Bill é um cara de muita classe, ele entende de vinhos e tal. E aí ele até espanta o Frank porque ele toma o vinho dele muito rápido. E aí vem o grande plot twist aí, de que o Frank já se toca na hora, porque a garrafa já estava aberta quando o Bill trouxe a garrafa da cozinha. E aí isso significava justamente que o Bill tinha colocado o veneno na garrafa por completo, e não só no drink do Frank. Significando assim, né, que ele e o Frank iam morrer juntos, né, os dois tomaram veneno. E aí, né, o Frank disse que não precisava e tal, mas de uma maneira estranha parecia bem romântico o que o Frank tinha feito por ele. E aí, né, o Frank pede pro Bill levar ele pra cama. E aí o Frank pede pro Bill levar ele pra cama, né? A gente tem uma ceninha do Bill empurrando o Frank pelo corredor. E aí, né, a gente tem o corte já pro Joel e pra Ellie. Só deixando, né, claro, esse episódio foi muito bom. Me emocionei várias vezes durante o tempo que eu assisti a ele, né? Ele foi um episódio bem longo também. Teve 1h20. Foi o segundo episódio mais longo da temporada. E aí, mudando um pouco, né, levemente de clima, a gente corta pro Joel e pra Ellie chegando, né, onde o Bill e o Frank moram. Aí eles entram na casa do Bill ali, né. Parece que se passaram não sei se alguns dias ou alguns meses ali do ocorrido com o Bill e com o Frank. Mas o Joel e a Ellie encontram uma carta ali na mesa da cozinha, que justamente explicava a situação ali, né? A carta inclusive estava escrito para alguém, ou provavelmente o Joel, né? Que foi o que encontrou a carta. Foi a Ellie que encontrou, né? Mas era pro Joel, então a Ellie meio que já foi lendo. E aí lá contava toda a situação, né? O ocorrido, o porquê do Bill ter feito aquilo. E uma mensagem bem legal, né, do Bill, que disse que ele era um cara muito solitário, né, e sobrevivente, não confiava nas pessoas, e ficou feliz quando o mundo acabou e que as pessoas morreram. Mas essa felicidade, né, essa solidão que ele vivia, né, acabou mudando justamente quando ele encontrou o Frank, e que ele notou um propósito na vida, que era cuidar da pessoa que ele amava e que ele gostava, cuidar e proteger. E aí ele deixa uma mensagem, aquela parte lá foi foda também, né? Ele deixa uma chave pro Joel acessar o bunker e pegar todas as armas e suprimentos. E aí na mensagem o Bill fala pro Joel: use, né, essas armas e suprimentos para proteger e cuidar de quem você ama. E aí ele fala da Tess na carta. O Joel, claro, fica bem triste, abalado. Ele amassa a carta e joga fora. E na carta, né, o Bill até brinca e fala que deixou a janela do quarto aberta para não ficar fedendo. O Joel tenta assim de leve entrar no quarto dos dois, que ficava no andar de baixo da casa, né, no primeiro andar, claro, porque o Frank tava com cadeira de rodas, então ficar subindo a escada era pior, né? Então eles fizeram um quarto no primeiro andar, mas a porta tava trancada e eu achei mesmo que ele não tentaria entrar, né? Ia meio que respeitar esse momento do Bill e do Frank. E aí o quarto tava trancado e eles, beleza, só largou.
ele vai até o bunker lá, pega os suprimentos, acha o carro do Bill, né? Importante, o carro foi uma referência também ao jogo, que nessa parte você vai lá na garagem e tal, pega a picape igual a picape do Bill, e aí ele fala pra Ellie que vai tentar levar ela até o Tommy, que ele tava em Wyoming, se eu não me engano, mas que ele parecia estar em perigo, mas que se o Joel conseguisse achar o Tommy, ele era um ex-vagalume e podia saber onde os vagalumes teriam alguma base ou algum tipo de laboratório ou hospital em que o Joel pudesse levar a Ellie para fazer os testes e tal, que é o objetivo da missão que a Marlene passou para ele lá no primeiro episódio. Então aí eles pegam o carro do Bill e vão embora sentido Tommy. Como eu disse, foi um episódio muito bom. Esse vídeo ficou muito grande, mas foi um episódio grande, então não tem problema nenhum. Mas de modo geral, assim, foi um ótimo episódio. Eles pegaram 2 personagens e aprofundaram, Eu até li um comentário num vídeo que eu vi ontem sobre o episódio 3, Eu sempre, depois que termina o episódio, alguns canais já soltaram vídeos e tal, e aí eu sempre assisto tal, pra pegar as referências às vezes que você não pega, ver um ponto de vista diferente de outras pessoas. E aí eu tinha um comentário num vídeo de um canal aleatório e que a pessoa, tava escrito assim: eu assistiria uma série inteira do Bill e do Frank sem problema nenhum, e realmente eu assistiria sem problema nenhum. Mas eu acho que é isso aí, o vídeo já tá enorme, já chorei aqui também, no vídeo. E, com certeza o episódio 3 foi muito foda. Então, quero saber de você. Comenta aí o que você achou desse episódio 3. E vamos trocar essa ideia aí sobre, pra mim, o melhor episódio de The Last of Us até agora, tá? Episódio 3, 10 de 10, tranquilamente. Foi muito bom mesmo. E aí, claro, depois eu ainda tive que assistir, picotado, pra pegar, as fotos, cenas e tal. Então já foi relembrando, eu tinha acabado de assistir, já fui assistindo de novo pra pegar, os pontos, fazer um roteiro e tal. Então assisti quase meio que 2 vezes o mesmo episódio. Mas é isso. Comenta aí o que você achou. The Last of Us episódio 3, o melhor episódio até agora. E semana que vem temos o episódio 4 da série hype do momento aí, que tá agradando os fãs com certeza, beleza? Tamo junto, espero que você tenha gostado. Até a próxima, valeu, falou!